Então agora, continuando o exercício 5, item D. Então item D tem essa formulazinha aí, esse conjunto de fórmulas, né? Então aqui a gente já vai isolar as premissas, que é, a primeira premissa, não é o caso que A implica B. A segunda premissa é A implica C. E o objetivo... não, e tem uma terceira premissa, que é o B, apenas B. Então temos três premissas para conseguir chegar nesse C aqui. Nosso objetivo é o C. Veja que não tem uma estrutura de condicional, então talvez não seja a regra da prova do condicional a regra ser aplicada aqui, apesar dela possa ser aplicada em hipóteses adicionais nessa demonstração, e em particular não vai ser não, a gente vai aplicar uma vez a regra da prova condicional aqui, tá? Mas para obter o C a gente vai tentar por redução absurdo, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma condicional nessa fórmula, a gente quer obter o C. Como a gente fez no exercício anterior, a gente vai assumir um C, negação de C, para obter a negação dessa forma, que vai ser não C, e daí aplica dupla negação e só fica com C, que é o objetivo aqui, certo? Então vamos lá. Vamos primeiro assumir uma hipótese, que é a principal, ou seja, hipótese, linha vertical, não C, primeira hipótese. Beleza. Como é que eu vou obter uma contradição aqui dentro, tá? Veja que eu poderia até conseguir uma contradição com esse C aqui, se eu tirasse ele por modus ponens. Mas eu não tenho esse A, tá? A não ser que eu introduza ele por hipótese, mas daí eu vou ter que lidar com uma hipótese adicional, né? Eu vou fazer isso, mas não necessariamente com a finalidade de tirar esse C para fazer a conjunção entre C e não C, tá? Por quê? Porque eu vou ter que finalizar essa hipótese adicional com A de uma maneira diferente. Então vamos lá. Então assumi uma hipótese, agora vou assumir outra. Vou assumir a hipótese de A. E agora, deixa eu ver aqui, 6. Né? Você poderia ser levado a pensar, não, agora você pode usar esse A para tirar o C. E daí se eu puxar o C de lá de cima por modus ponens aqui e esse não C, gera uma contradição aqui. Mas se eu gerar uma contradição aqui, dentro da hipótese A, tudo que eu vou obter é a negação desse A, um não A. E é interessante para mim ter um não A dentro da primeira hipótese, que tem um não C. Então, a não ser que eu tivesse um A lá dentro da hipótese do não C. Mas olha, eu já estou assumindo como hipótese aqui dentro. Tá? E eu não posso simplesmente pegar uma hipótese, né, que eu já finalizei e reutilizar ela em hipóteses anteriores. Tá? Então, o que a gente vai fazer com esse A? A gente vai tentar construir por regra da prova condicional, a negação, ou melhor, a fórmula que está sendo negada aqui em cima. Então aqui a gente tem, não é o caso que A implica B, a gente vai tentar gerar um A que implica B, ou seja, aqui tem, a gente vai tentar tirar já que isso aqui tem uma estrutura possível com a regra da prova do condicional, um A que implica B, né, lá dentro. Então a gente vai tentar tirar essa estrutura A implica B e fazer a conjunção com a linha 1 para obter uma contradição. Essa é a estratégia. Deixa eu até, para não confundir, eu vou apagar aqui. Então, eu tenho A, assumi como hipótese. Agora eu vou gerar uma hipótese adicional e eu vou chamar essa hipótese de não B. Tá? Então, estou com três hipóteses agora. Então, estendo as outras linhas, porque eu ainda estava lá dentro. E vou estender essa aqui. E agora eu vou pegar esse não B com aquele B lá da linha 3. Não B e B. Conjunção, né? E gerar uma contradição de 3 e 6. Agora, estenda a primeira hipótese, estende a segunda.
Mas veja o que eu obtive. Eu obtive uma contradição aqui. Eu estava negando o B. Agora eu vou obter então a negação da minha hipótese. Aqui onde eu estou fazendo por contradição, por redução absurda. Que vai dar não B. Vou ainda estender essas hipóteses aqui. Por quê? Porque me interessa obter A implica B. Não A implica não B. Então vou agora pegar esse não B, que eu obtive por regra da redução absurdo, né? Que foi de 6 a 7. Vou pegar esse não B e vou transformar num B por dupla negação na linha 8. E agora tem esse A e B. Me interessa aqui obter essa estrutura, A implica B. E é o que eu vou fazer. A implica B, eu posso escrever isso. Se eu considerar esse A, que é a hipótese inicial, como alfa, e o B como um beta, então eu posso tirar um A que implica beta pela regra do prova do condicional, né, que nós vimos agora há pouco, né? Então aqui, regra da prova do condicional. Se eu tenho uma hipótese e consigo tirar um beta, eu posso escrever que essa hipótese implica um certo beta. Aqui eu tenho uma hipótese, e daí eu cheguei num certo beta. Então eu posso escrever que essa hipótese implica um certo beta. Nesse caso, a partir de um A, cheguei a um B, posso escrever A implica B. Então, regra da prova condicional de novo, agora de 5 a 9. E agora? Bom, eu quero gerar uma contradição aqui, na hipótese do C. Veja que eu já fechei as duas hipóteses anteriores, não posso voltar mais lá, tá? Isso é uma regra fundamental. Então, eu vou reescrever a linha 1. A implica B, que é a negação da linha 10, e vou fazer a conjunção com a 10. A implica B. Então veja que é uma contradição, né? A mesma forma, só que no caso ela está sendo negado fazendo conjunção. Então, isso aqui de 10 e 1. Gerei uma contradição. Logo, na linha 12, eu posso chegar à negação da minha hipótese, que é não C, o resultado, já, por regra de redução absurdo, de 4 até 11. Mas eu não quero não C, eu quero C. E como a gente tinha antecipado, assumindo a negação de C, chego na dupla negação de C, tiro essa dupla negação fora e fico só com C. E é o que eu vou fazer aqui. Então, numa linha adicional, 13, eu obtenho C, tirando fora a dupla negação por dupla negação, por dn, aplicada na linha 12. Fechou o exercício, o item D. Então, agora a gente vai dar continuidade aqui. O item E, do exercício 5. Tá? Aí ele tem uma restrição também, ele diz assim, não use De Morgan. Especificamente ele diz para você não usar De Morgan, por quê? Né? Sem De Morgan. Porque a regra De Morgan, né, tá aqui, ela permite se passar dessa negação de uma conjunção para a adjunção das negações ou da negação de uma adjunção para a conjunção das negações. E que se você olhar no exercício, é exatamente o que acontece. Eu tenho a negação de uma adjunção, que é esse segundo caso aqui, negação de uma adjunção, que implica uma conjunção das negações. Então, se você aplicasse De Morgan nessa forma, você não precisa de hipóteses, tá? Você pode fazer ela direto. Pega a primeira premissa, aplica De Morgan, você já obtém na segunda linha o resultado. Então, você não pode usar De Morgan nesse exercício, você vai precisar recorrer a hipóteses, tá? Então, na verdade, esse é um exercício que já faz parte da demonstração de De Morgan, né? Então, aqui a gente vai demonstrar como é que a gente vai passar desse lado de cima para o lado de baixo, né? No lado direito. Então, teoricamente, você teria que demonstrar a passagem, como a gente vai fazer agora, de cima para baixo, de baixo para cima, e do outro lado também, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, a gente vai fazer a demonstração da passagem de cima para baixo aqui, né? E daí vai validar a possibilidade de usar essa regra. Exercício interessante para a prova é talvez colocar o inverso, né, para ser feito.
Então, o que nós temos aqui? A gente tem uma premissa, tá? Uma só. Já vamos isolar ela. Sempre isole a premissa. Já deixo tudo mais clareado. Então, premissa. E agora a questão, como é que eu chego nessa coisa aqui, né? Eu posso assumir várias hipóteses, tá? Posso tentar várias coisas, mas já vou te entregar aqui, olha bem. Eu tenho que chegar nesse não A e não B, tá? Se você parar para lembrar, né, a gente tem a regra da conjunção. É porque aqui a gente tem uma conjunção, então talvez seja interessante a gente conseguir esses itens separadamente por duas hipóteses diferentes e depois fazer a conjunção do que a gente obter. Mas como é que a gente vai obter um não A, tá? E um não B? Ora, que regra que a gente tem utilizado nos últimos exercícios? Redução absurdo, né? Então, se você assumir uma fórmula alfa como hipótese de gerar uma contradição, você pode obter a negação daquele alfa. Aqui, parece que se eu assumir um A, gerar uma contradição, eu posso tirar não A. E se depois eu assumir a negação de B e gerar uma contradição, eu também posso assumir o não B, né? Tá? E depois só fazer a conjunção das duas fórmulas, tá? Então vamos tentar essa estratégia. Vamos tentar por redução absurdo. A gente só tem duas regras mesmo por hipótese. Vamos lá. Vou assumir uma hipótese que é A. Por que eu quero A? Porque veja que aqui eu tenho uma fórmula já previamente dada, que é uma disjunção, ou melhor, negação de uma disjunção. E talvez eu consiga gerar uma contradição com essa fórmula. Então eu vou assumir um A como hipótese. E vou logo em seguida fazer a expansão dessa fórmula para um A ou B. Você já percebeu que esse A ou B é a mesma fórmula que está aqui em cima, só que negada? Então, ou seja, eu tenho uma fórmula alfa, né? E a negação dessa fórmula alfa. Se eu fizer a conjunção entre os dois, vou obter uma contradição. E é o que eu vou fazer aqui. Vou baixar aquela fórmula, não A ou B, e vou fazer a conjunção com A ou B. E agora você percebe que a gente obteve por conjunção de 1 e 3 uma contradição. Então, pela regra da redução absurdo, já posso fechar essa hipótese aqui, obtendo a negação da minha hipótese, que é o não A. Redução absurdo de 2 até 4. Eu obtive meu não A. Ou seja, parte do que eu quero obter lá no final. Agora eu tenho que conseguir o não B. Se eu conseguir o não, já consegui o não A. Se eu conseguir o não B, eu já posso fazer a conjunção entre os dois e fechou. Então, vamos lá. 6. Então agora eu quero o não B. Então vou fazer a mesma estratégia. Vou assumir o B como hipótese. E vou fazer a expansão também. Tá? Vou fazer a expansão. Se eu fiz expansão, posso fazer a expansão de qualquer fórmula, de uma fórmula que eu tiver, né, para qualquer outra fórmula. Eu tenho o B por hipótese. Posso fazer a expansão do B para A ou B. Tá? É comutativo, tanto faz a ordem. Então fiz a expansão. Olha, lá em cima eu fiz bobagem, né? Aqui devia estar escrito expansão de 2. Então aqui é a expansão, né? Expansão do 6. Ok, tem o A ou B. Não é o mesmo caso que aconteceu em cima? A ou B ou B? Então agora só gera a mesma contradição. Pego a linha 1, que diz não é o caso que A ou B. Linha 1. Faço a conjunção com a linha 7. Né? A ou B. E gera uma contradição. Isso aqui é uma contradição. Tá? Dá uma parada no vídeo que você vai ver que isso aqui é uma contradição. Uma fórmula e a sua negação. E agora na linha 9, já que eu cheguei numa contradição, posso obter a negação da minha hipótese. Né? Veja que eu comecei a hipótese aqui, não lá em cima. A primeira hipótese já fechou. Ela já foi embora, não volta mais. Então agora vou pegar essa segunda hipótese
né? A segunda hipótese, como cheguei numa contradição, vou assumir a sua negação, não B. Então, por redução ao absurdo, de 6 a 8, eu obtive o não B. E não é o não B que eu queria também? Então eu peguei, consegui o não A e consegui o não B. Agora é só fazer conjunção. Tem uma regra que vai dizer, se você tiver um alfa e tiver um beta, você pode tirar alfa, conjunção beta. Veja que aqui eu tenho um alfa, que eu tenho um beta. Agora eu posso aplicar qualquer regra que for conveniente, né, que for possível. Em específico me interessa essa da conjunção aqui, né? Então eu vou pegar a linha 5 lá, que tem o não alfa, o não A, desculpe, e vou fazer a conjunção com o não B. Tá? Tá na linha 9. Fechou. Então, esse é o resultado do item E.